Pessoal, a nossa segunda parte da aula de hoje, ela é de história. Nós ainda vamos falar sobre o processo migratório. Nós temos aqui uma história em quadrinhos para poder ler e fazer a interpretação desse texto, né? Porque a história em quadrinho é um texto de diálogo, né? E a gente tem que entender ele para poder responder as perguntinhas. Então, eu vou fazer a leitura e vocês prestem atenção. Sempre que viaja, Chico Bento tem saudade do campo onde mora. Chico Bento em A Saudade Mata a Gente. Inté a volta, fio, e vê se comporta, tá? Tá, até depois de amanhã. Do jeito que você se despede, parece que vai passar um mês na cidade. São só 2 dias. Pois desta vez vai ser diferente. Vou levar você no shopping center, ao cinema, ao teatro. Você vai ver. Não vai nem dar tempo de você sentir saudades. Aliás, não consigo entender como você tem tanta saudade de um lugar que não tem nada. Entender, eu também não entendo, primo. Eu só sinto. Então, aqui a gente percebe que o Chico Bento ele tá indo viajar para a cidade, mas ele gosta muito da onde ele mora, né? Ele mora no campo e ali ele tem muitas coisas para fazer, ao contrário do que o primo dele tá pensando. Porque ele cuida dos animais, ele vai para a roça, tem rio, tem os amigos deles. Então ele vai ordenhar a vaca, ele dá a ração para as galinhas, né? Então, ali tem muitas coisas para poder fazer. E já na cidade, né, o primo dele acha que lugar de diversão é no shopping, no cinema e no teatro. Então, nós temos aqui a primeira pergunta sobre essa história em quadrinhos. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o porquê que o Chico Bento tem saudades da casa dele, né? Quando ele fica longe, parece que é uma eternidade. Número 1. Você concorda com o que o primo Zeca diz no último quadrinho? Por quê? O último quadrinho é esse maior aqui que tá escrito assim: não consigo entender como você tem tanta saudade de um lugar que não tem nada, né? Então essa é a visão do primo Zeca, né? Mas na visão do Chico Bento, lá onde ele mora, tem tudo isso que a gente pode ver aqui do lado, né? Então, eu quero saber se você concorda com o que o primo Zeca acha. Número 2. Escreva quais são as vantagens de morar na cidade e de morar no campo. Então, como a gente mora na cidade, a gente consegue dizer qual é a vantagem de se morar aqui. E a gente visualizando aqui a casa do Chico Bento, a gente também pode ter uma noção de como que é morar no campo, né? Levando em consideração que no campo a gente tem leite da vaca, tem as frutas fresquinhas, os legumes, as verduras, nós temos os rios para poder tomar banho, nós temos os cavalos para cavalgar, podemos brincar, né, correr pelos campos e tudo mais, né? Então, vocês vão avaliar quais são as vantagens de morar na cidade e de morar no campo. Nós temos agora um textinho pequeno aqui que fala sobre o processo migratório, né, dos povos do sul. Então, aqui também nós temos 3 perguntinhas para responder. Eu vou fazer a leitura para vocês. A busca por novas terras. Nas últimas décadas, outro movimento migratório ganhou importância. Migrantes, principalmente do sul do país, têm se dirigido para áreas do centro-oeste e da Amazônia, as chamadas fronteiras agrícolas. Fronteiras agrícolas são áreas despovoadas onde as populações que vivem ali se dedicam à exploração dos recursos naturais e que vêm sendo submetidos a processos de ocupação em decorrência da alta
potencialidade agropecuária que apresentam. Então, fronteiras agrícolas são pessoas que saem dos seus lugares, né, e migram para outros lugares a fim de produzir naquelas terras, né? Então, eram terras onde não eram povoadas, né? E as pessoas se deslocam para lá para poder plantar, criar gado, né? Então, a gente chama de fronteiras agrícolas. Estados como Tocantins, Mato Grosso, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá estão sendo povoados rapidamente e novas cidades têm sido criadas. Nesses estados, ainda é possível adquirir grandes lotes de terra e ocupá-los com criações de gado ou plantações. Na maioria das vezes, a vegetação de áreas da floresta amazônica e do cerrado é derrubada ou queimada para abrir espaço para novas fazendas e novas cidades. Então, é isso que as pessoas fazem, né? Quando se deslocam para as chamadas fronteiras agrícolas, né? Nós temos aqui duas imagens, né? Uma aqui do cerrado, que é uma vegetação típica da central do país, né? Desmatamento para abertura de pasto com floresta ao fundo na área rural de Manacapuru, no estado da Amazônia. Então, eles desmataram essa área, né, para poder criar o gado, para pastagem de gado. Porque quando esses povos chegavam nessas terras, eles tinham que fazer o desmatamento da área, a derrubada das árvores, faziam algumas queimadas, para poder limpar as terras, para fazer a pastagem, né? E preparar a terra para fazer as plantações e até construir os locais que eles iriam viver, né? Então, esse desmatamento foi necessário por conta da vida deles, né? Porque eles tinham que fazer pastagem para o gado, preparar a terra para fazer as plantações, né? E viver ali. E não tem condições de viver no meio da floresta. Então, sobre isso, nós temos 3 perguntinhas para responder para finalizar esse tema. A número 1 é: quais estados estão sendo povoados e novas cidades têm sido criadas? Né? A gente viu ali no nosso textinho. A número 2: para que a vegetação de áreas da floresta amazônica e do cerrado era derrubada ou queimada? E a número 3: para onde os migrantes do sul têm sido deslocados? Eles têm se dirigidos. Para onde eles foram quando saíram do sul? Para as novas terras. Lá no texto também diz. Então, essa é a nossa atividade de história de hoje. Qualquer dúvida, vocês me chamem ali no grupo que eu vou ficar aguardando o retorno de vocês. Tenham uma ótima noite e até a próxima aula. Tchau, tchau!